Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo das nossas palestras, da nossa Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que com certeza vai ser de grande auxílio para que nós espíritos não cometamos o pior crime que se pode cometer contra as leis divinas. Hoje nós vamos falar do suicídio e loucura, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial, unindo os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos, para que nós possamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que estudaremos hoje, que a equipe espiritual da casa possa estar conosco, nos intuindo, nos auxiliando, para que nós possamos ter uma reunião proveitosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Hoje então, como eu disse, nós vamos tratar do tema o suicídio e a loucura, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa leitura para que a gente possa depois comentar o tema e procurar entendê-lo de uma maneira proveitosa para todos nós. A calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que sem ela o teriam perturbado. Ocorre o mesmo com o suicídio, excetuando aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura e que se podem chamar inconscientes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre há, por causa geral, algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz senão um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente tem paciência, só se desespera se não vê termo aos seus sofrimentos. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas o que deixa abater pelo desgosto o infortúnio, só vê o termo disso com a morte, nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Nós estamos vivendo um momento de grande comoção mundial devido a essa pandemia viral. E junto com a apreensão, com o medo da contaminação, vem também um novo problema, que é as falências das empresas, o desemprego, o distanciamento dos entes queridos,
o desencarne dos entes queridos. Então muitos espíritos sentem as consequências disso e acabam se desesperando, acabam entrando numa faixa vibratória de tristeza, de amargura, de depressão, de melancolia, que pode gerar pensamentos suicidas, pensamentos que vão levá-lo, como eu disse no início, a cometer um grande erro na sua trajetória. Um dos piores, se não o pior crime contra as leis divinas. Nós vamos tentar compreender um pouquinho melhor esse tema hoje. A doutrina espírita é com certeza um dos grandes antídotos contra o suicídio, contra a depressão, contra a loucura. Porque ela traz para nós, como foi lido aqui, a esperança da vida futura. Ela nos mostra que nós somos espíritos eternos, que nós não estamos aqui pela primeira vez e provavelmente não será a última. Então, a dica que os espíritos superiores nos dão é que se tenha calma, resignação e fé no futuro. Essas são as recomendações, como a gente leu aqui. Eu gosto muito de contar as histórias do Chico Xavier. E nesse tema tem uma história muito interessante. O Chico estava passando por uma fase muito conturbada da sua existência, uma fase muito turbulenta, de muitos problemas, doenças. E Emmanuel, que sempre o acompanhava, indicou que ele escrevesse uma frase em um papel e colasse na cabeceira da sua cama e lesse essa frase todo dia. E lá estava escrito: isso também passa. Certamente muitos de vocês já ouviram essa história. Nada, nenhum mal é para sempre nas nossas vidas. Nós temos que, nesses momentos, nos revestir de muita coragem moral para enfrentar a vida. Porque só existe vida. Vida em abundância, como disse Jesus. Vida eterna. Nós viveremos para sempre. E daí não tem mais sentido para eu me livrar de um problema ou alguns problemas, eu tirar a minha vida física. Eu destruir o meu corpo físico. O que vai acontecer? Existem duas coisas que nenhum suicida escapa. A primeira é que ele vai continuar vivo. E a segunda é o grande desapontamento consigo mesmo, a grande decepção consigo mesmo pelo ato cometido. Não se desespere diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades. É preferível enfrentá-los, como foi lido no texto, por um dia, que é o que equivale à nossa existência aqui na Terra, cada encarnação nossa diante da eternidade, do que aumentá-los por muito tempo. Não se comete um erro para corrigir outros. Não tem lógica. A nossa jornada é muito difícil aqui. Porém, a jornada daqueles que cometem esse ato, a jornada dos suicidas de retorno, é longa, é penosa, é com muita dificuldade. Eu não poderia deixar de falar aqui hoje do livro Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, que é um verdadeiro compêndio, é um verdadeiro manual de instruções sobre
esse tema, suicídio. Esse livro foi ditado a ela pelo espírito Camilo Cândido Botelho Castelo Branco, um grande escritor português, que pôs fim à sua existência dando um tiro no ouvido, assim que recebeu a notícia de que a sua cegueira era irreversível. E ele acordou no plano espiritual, numa região de sombras, no umbral, na qual passou vários anos em sofrimento, e foi lá resgatado pela falange dos servos de Maria. Mais de 10.000 espíritos tutelados de Maria, Mãe de Jesus. E ele foi levado à colônia, ao hospital, junto com outros espíritos que também haviam se suicidado. E lá ele narra como que eles foram recebidos, cuidados, orientados nesse local, antes de retornar numa próxima encarnação. E quando ele chegou o momento dele reencarnar, ele percebeu que se ele não tivesse cometido esse ato na existência anterior, ele ficaria durante 6 anos com a cegueira. E na próxima encarnação que ele estaria retornando, ele teria que passar 20 anos. Então, quando nós fugimos às nossas provas, porque o suicídio é uma fuga, nós aumentamos as consequências dessa prova. Ela é aumentada. E o maior medo dos espíritos suicidas é o retorno, porque eles temem cometer novamente o mesmo ato. E não foi por acaso que a Ivone foi quem psicografou esse livro. Não existe acaso. Acaso é o nome que nós damos a Deus quando nós não compreendemos as suas leis. A Ivone havia se suicidado mais de uma vez em existências anteriores. Então ela tinha um vínculo com esse assunto. Ela tinha um trabalho a realizar e realizou muito bem. Deixou para nós esse manual de instruções. Quem ainda não estudou esse livro, quem ainda não leu esse livro, é uma ótima leitura para se fazer. E continuando o nosso tema, nós, nesse mesmo livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, no final dele tem as preces espíritas. E há a prece pelo suicida. E nós gostaríamos de ler aqui o prefácio dessa prece, para corroborar aquilo que nós acabamos de comentar. O que os espíritos superiores dizem nesse prefácio? O homem jamais tem o direito de dispor de sua própria vida, pois só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre, quando julgar oportuno. Todavia, a justiça divina pode amenizar o seu rigor conforme as circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade àquele que quis subtrair-se às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que foge da prisão antes de expirar sua pena, e que, quando torna a ser apanhado, é mantido com maior severidade. Assim ocorre ao suicida, que crê escapar às misérias presentes e mergulha em desgraças maiores. Veja que ensinamento para nós, né? Eu arrumo mais um problema e esse problema é maior. É maior na minha vida. Então, meus irmãos, por mais desesperadora que seja a situação, por mais dificuldade que nós estejamos passando, não vale a pena fugir a elas através do suicídio. Não vale a pena. Nunca cometa esse ato. Nem pense nisso. Aliás, como nós já dissemos várias vezes aqui, pensamento é vida. E nós devemos ter pensamentos positivos.
Porque comentando rapidamente sobre a depressão, sobre a melancolia, quando nós entramos nessa faixa, os nossos pensamentos são negativos. Quando nós pensamos negativos, a nossa luz se apaga e as trevas se aproximam de nós. Então, nós também recebemos influência desses irmãos desencarnados que ainda se comprazem no mal. Quando nós temos pensamentos positivos, a luz brilha mais forte e as trevas se afastam. A luz espanta as trevas. Se eu estiver numa escuridão total e acender um palito de fósforo, aonde eu movimentá-lo, as trevas se afastam. Então é muito importante quando nós dizemos de pensamentos positivos. E tem mais uma dica muito importante para nós. Muitas vezes nós estamos convivendo dentro do nosso lar ou no nosso trabalho, na nossa vida social, e não observamos o que está acontecendo com os nossos irmãos. Nós estamos bem e não observamos aqueles que estão conosco. Então há sinais, há muitos sinais que nos indicam que os nossos irmãos estão entrando em depressão, estão com esse tipo de pensamento. Começam a se distanciar de nós, a se fechar no quarto, deixam de comer suas refeições, deixam de sair de casa. Aí é o momento para que nós possamos agir. Como eu disse, primeiramente com a informação. Essa informação é muito valiosa, de que nós viveremos para sempre, de que não vale a pena. Em segundo lugar, a prece, a oração por esses irmãos. Buscar ajuda fora do lar, buscar ajuda profissional, buscar ajuda para o nosso amigo que possa estar assim. Devemos buscar essa ajuda, sempre. Hoje nós temos um número de telefone no Brasil, que muitos de vocês já sabem, mas eu vou repetir aqui, é 188, que é do CVV. Esse número é muito importante. Muitas ligações para esse número salvaram vidas. O que é pequeno para nós, o que é insignificante para nós, para aquele que está nessa situação, é muito grande, é um fardo que se torna muito pesado de carregar. Eu gostaria de usar aqui o exemplo do copo d'água. Um amigo nosso, trabalhador da Sociedade Espírita André Luiz, da nossa cidade, o Iberê, que desencarnou no começo desse ano, ele gostava muito desse exemplo, que se eu ficar aqui segurando esse copo d'água com o braço esticado, durante 10 minutos, durante meia hora, 1 hora, 2 horas, um dia inteiro, ele vai virar uma tonelada de peso para mim que estou segurando ele. Para quem está vendo, é um simples copo d'água. Não é nada pesado. Então essa é a diferença. Agora, para você que de repente está hoje segurando um copo d'água e percebendo que ele está se tornando pesado, jogue fora. Porque ele representa aqueles problemas que nós ficamos remoendo na nossa mente e eles vão aumentando e vão aumentando e vão tomando conta de nós e nós não conseguimos fazer mais nada. Então nós temos que jogar fora esses pensamentos negativos. Porque é mais importante que a gente busque soluções para isso. Nós temos outros caminhos que nós podemos tomar para resolver isso. E o único caminho que nós não devemos tomar é o caminho do suicídio, é o caminho da depressão profunda, sem querer fazer mais nada nas nossas vidas. Eu gosto também do exemplo da natureza.
Pode ser um exemplo bobo a princípio, mas se nós refletirmos um pouco, nós vamos ver que é importante. Se nós passarmos por um formigueiro e desmancharmos ele e voltarmos no dia seguinte, o que acontece? Ele está pronto novamente. Sabe por quê? Porque a formiga, ela espera passar o perigo, mas ela espera bem pouco e ela começa a trabalhar novamente. É por isso que Emmanuel diz que um dos melhores remédios para a depressão é o trabalho. E o trabalho pode ser buscar auxiliar um irmão que tem mais problemas que você. Quando você auxilia o outro, você esquece dos seus. Passa. Isso também passa, como ele ensinou para o Chico Xavier. E para encerrar, meus irmãos, nunca desista da vida, por mais difícil que ela esteja, porque em 1 minuto apenas as coisas podem mudar. Esse é um texto maravilhoso do Momento Espírita. 1 minuto apenas. Depois vocês acessam lá. Momento Espírita. 1 minuto apenas. Eu vou dizer somente o começo. Em 1 minuto apenas, o dinheiro troca de mão. Em 1 minuto apenas, a tempestade passa. Em 1 minuto apenas, o sol rompe as nuvens. Essa é a proteção divina para nós. E se tem algo divino que é tão importante quanto o nosso espírito que está em nós, é esse maravilhoso corpo físico que Deus nos concedeu para estarmos aqui. Vamos agradecer a Ele, cuidando bem da nossa vida, enfrentando com força e coragem todas as dificuldades, porque vamos repetir mais uma vez, elas representam até menos que um dia na nossa eternidade. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu convido vocês para a nossa prece final, para as nossas vibrações. Aqueles que trouxeram aí seus pedidos de oração, nós vamos mentalizar todos eles. Vamos pedir para a equipe espiritual da nossa casa que fluidifique a nossa água e que aplique os passes à distância para todos nós. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos que estejam conosco no nosso lar, nos iluminando, nos abençoando, fluidificando a nossa água, aplicando em nós os passes renovadores, para que a gente possa seguir no enfrentamento dos nossos obstáculos tão necessários ao desenvolvimento da nossa alma eterna. Vamos pedir por todas as entidades sociais da nossa cidade, para os nossos irmãos, trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares, que possam receber as nossas orações, as nossas vibrações. Vamos pedir pelo hospital da nossa cidade, Santa Casa de Misericórdia, por aqueles que cuidam da nossa administração, da nossa segurança. Vamos pedir pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que passa por um momento tão difícil, mas que com certeza, com a ajuda divina, vai ser superado. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, onde haja doenças, fome, violência, onde haja desespero, onde haja pensamentos negativos,
que as nossas vibrações positivas, as nossas orações possam chegar a todos esses nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e se Ele assim nos permitir, nós estaremos juntos aqui na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos vocês.